emocionada. É, Matias tem 2 anos e 2 meses, é um pichuchuco ainda. Descobrimos aí a síndrome nele quando ele tinha 1 ano e 2 meses, está fazendo 1 ano que nós descobrimos, né, devido a alguns atrasos motores. Aí a gente já indo atrás de neurologista, já fomos encaminhados a geneticista e conseguimos ter este diagnóstico muito cedo, né? Então, tem ajudado bastante a gente, né, nessas intervenções precoces. Matias é uma criança super esperta, ele entende tudo que a gente fala. Thaís, que está aí, né, a fono nossa, assim, foi uma grata surpresa, porque ela tem uma dedicação e um amor, né, pelo que ela faz com ele, e cada dia é uma conquista, né? Ela tem trabalhado tanto a parte da mastigação, né? O Matias agora ele está começando a comer mais o sólido, né? Até então estava tudo muito batido, e está começando a vocalizar algumas coisinhas, né? Então o pai chega em casa, ele já pá, 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 a bola, ele já bó, então ele está começando a uau, uau, Então, assim, a gente está vendo um resultado muito bacana aí no trabalho da Thaís, né? Agradeço imensamente aí, ela sabe disso, e, e acho que é isso, acho que a gente está muito no comecinho ainda, né? Então, eu acho que o que eu tenho para expor é isso. Obrigada, Thaís. Vamos ver se a Cláudia, que mandou mensagenzinha aqui que está engasgada, mas vamos ver. Claudinha, fala só um pouquinho, a idade, né, do Kaique, o que que vocês já passaram. Liga a tua câmera e libera teu áudio e fala um pouquinho com a gente, por favor. Oi, boa tarde, estão me escutando? Sim. Desculpem que eu estou dentro do carro, que eu acabei de sair do trabalho, então eu comecei a ver essa mãezinha falando, eu já me gasguei aqui e falei para a Mari, falei, ai, Mari, eu não consigo falar muita coisa. Então, eu sou a Cláudia, eu sou mãe do Kaique, nós somos de Goiânia, eu e meu esposo Rodrigo, estamos nessa luta já tem bastante tempo. Kaique hoje, aliás, anteontem fez 19 anos, então a nossa trajetória é bem longa. E somente o ano passado a gente fez o exoma dele, porque até então ele tinha apraxia de fala e uma apraxia de desenvolvimento global, mas ele não tinha um laudo fechado, né? Aí fizemos o exoma em parceria com a Abrapraxia e a USP e deu que ele tinha a síndrome do SATB2. É, e assim, até então, a gente vinha tratando ele somente com apraxia de desenvolvimento global. E com a chegada desse diagnóstico, a gente pôde ver que realmente tudo se encaixava com o Kaique, com o jeito dele, e todas as características que a síndrome nos dispõe, né? Então, ele tinha um atraso de desenvolvimento geral mesmo, e é engraçado que a gente viu que o que a gente tinha feito por ele, com ele, todos esses anos, assim, de uma certa forma, nos fez ver que a gente estava no caminho certo, que o que a gente fez realmente era o que devia estar sendo feito, claro que dentro das nossas limitações, né? Ah, eu esqueci de falar também que eu tenho um filho mais velho que chama Enzo, que ele tem 21 anos, e queria imensamente agradecer a Fono Liliane Teles, que até falar nela me emociona, porque ela sabe disso, que ela é meu aconchego. Eu estou com ela, aliás, o Kaique está com ela há muitos anos, e eu espero que a gente permaneça por muitos anos. Obrigada, Lili, de coração. Eu te amo. E é isso, gente. Obrigada, Claudinha. A Flávia não logou ainda, então vamos dar seguimento, certo? Então, assim, a gente tem a ideia de fazer alguns momentos esses webinars. A gente fez um em novembro do ano passado, que foi sobre questões ortodônticas, né? Esse também está salvo lá na página do YouTube da associação. Naquela ocasião, nós éramos 17 famílias com esse diagnóstico no Brasil, 650 indivíduos no mundo, divididos em 47 países.
Hoje, quase um ano depois, nós somos aqui no Brasil 26 famílias com esse diagnóstico, 750 no mundo, em 50 países. E a tendência é que esses números aumentem porque os diagnósticos, os exames genéticos estão cada vez mais frequentes e corriqueiros e também mais acessíveis financeiramente. A gente sabe como é difícil receber esse diagnóstico, como eu disse para vocês no início, mas a gente também sabe que o coletivo ele é transformador e que a informação tem que ser compartilhada sempre. A gente tem o nosso grupo de famílias brasileiras se comunicando e trocando vivências, experiências no nosso grupo, e é algo que certamente nos auxilia muito nessa trajetória. A ideia, então, desses webinários que a gente está tentando fazer vai de encontro a isso, porque a gente precisa, sim, de informação. Então, nada melhor do que ouvir profissionais competentes, qualificados e que atuam nos seus dia a dia com as crianças e hoje já adolescentes com SAT-B2. Um pouco sobre tratamento, perspectivas e especialmente como nós, familiares, podemos dar seguimento, continuidade a esse treino em casa. Eu vou passar, então, a palavra para as Fonos, perguntando para a Carol, assim, Carol, nosso primeiro diagnóstico, lá atrás, quando o Gabi ainda era bem pequenininho, foi de apraxia de fala, né? E foi assim que a gente iniciou as terapias do Gabi, por esse motivo. A apraxia, ela é um dos sintomas da síndrome da SAT-B2? A palavra é tua. Queria, antes de responder, agradecer, gente, pelo convite. É um prazer poder estar aqui e conversar um pouquinho mais sobre a fonoaudiologia e como que a gente pode ajudar, tá? Então, a apraxia é um diagnóstico extremamente recorrente na SAT-B2 e além das alterações de fala, a gente vai encontrar alterações que vão ser de linguagem, alterações de comunicação, na parte da alimentação também. Mas especificamente de fala, a gente tem uma pesquisa de 2019, tá, que foi realizada nos Estados Unidos, e é muito interessante porque ela conseguiu pegar indivíduos de 2 anos de idade até 29 anos de idade, tá, e trazer um panorama de como que é essas habilidades de fala, de linguagem, de comunicação, de alimentação, quais são as características que a gente encontra. E da fala especificamente, eles conseguiram encontrar que geralmente são indivíduos não verbais, né, que a comunicação acaba sendo não verbal. Eles encontraram que em torno de 70% da população que eles tinham estudado não tinha um tipo de comunicação verbal. E dos pacientes que conseguiam se comunicar verbalmente, eles encontraram que 100% ou tinham o diagnóstico de apraxia ou tinham uma suspeita de apraxia de fala, né? Não tinham fechado ainda aquele diagnóstico. E também tem relatos de alterações vocais. Então, tem relatos de uma ressonância que a gente fala, de uma voz que é mais hipernasal, que ela é mais anasalada. Em parte, pela alteração de palato que a gente pode ter. Então, né, na síndrome, a gente tem algumas alterações estruturais, craniofaciais, ali junto com as alterações ortodônticas. Mas também essa ressonância alterada da voz, ela também dava por uma incoordenação ali do palato mole, dessa região do céu da boca. Então, não era sempre por uma alteração estrutural, mas a gente também acontecia, às vezes, de ter essa incoordenação do movimento. E, para a gente conseguir entender um pouquinho melhor, né, o que é a apraxia de fala em si? Para a gente entender, é importante a gente conseguir pensar em processamento de linguagem mesmo. Então, como é que funciona e onde que acontece a dificuldade? Então, quando a gente vai solicitar alguma coisa, por exemplo, eu estou sentindo fome, tá? Eu estou lá na parte do processamento cognitivo ainda, eu botei ideação. Então, eu estou com fome e eu entendi que eu quero comer pão de queijo naquele momento, tá? Então, eu fiz o meu processamento cognitivo do que eu quero fazer um pedido, eu quero fazer um pedido de uma comida. Depois eu vou para o processamento linguístico, tá? Então, nessa fase eu vou tentar formular a minha linguagem, escolher as palavras que eu vou usar para falar aquela frase. Escolher quais sons exatamente que eu vou falar para estruturar a minha frase, como que ela vai ser construída, vai ser o processamento de linguagem, selecionamento das palavras. E depois eu vou para a parte de planejamento e programação motora. Claro que eu vou falando isso depois, mas é tudo simultâneo, acontecendo de uma forma muito, né, rica e conectada, só para que a gente vá conseguindo entender. Na parte de planejamento e programação, eu tenho lá a minha frase estruturada, eu tenho a minha palavra estruturada do que eu quero pedir, eu vou fazer a programação dos movimentos. Então, como é que a minha boca vai se mexer, onde que a minha língua vai encostar, com que força que eu vou falar, qual é o tempo que eu vou levar para fazer aquilo. E depois vem a execução, que é a fala em si. Então, a dificuldade da apraxia, ela chega lá naquela parte de planejamento e de programação motora. Não quer dizer
que as crianças com apraxia não vão ter dificuldade na parte linguística, né, ou na parte de ideação. Mas a dificuldade puramente da apraxia, ela se concentra mais na parte de planejamento e de programação. E o que isso vai refletir, né, na fala, quando a gente tem apraxia? Vai ser uma fala que ela vai ter mais dificuldade nas transições articulatórias, então uma fala que geralmente ela é mais pausada. Frequentemente a gente tem alteração prosódica, então a acentuação da palavra a gente vê geralmente com uma marcação mais no final. Então, em vez de falar rua, eu vou falar ruá. Eu vou ter alteração de acentuação dentro da frase, né? Eu vou ter inconsistência nos sons dos próprios erros que eu faço. Então, uma vez eu consigo falar pipoca, na outra sai pipota, na outra sai popota, porque a dificuldade em si é no planejamento motor daquele movimento. E daí, até trazendo já um pouquinho do que a gente vai falar mais quando estiver relatando a nossa experiência clínica, né? Quando a gente tem um diagnóstico de apraxia de fala ou até de um outro transtorno motor de fala, né? A gente precisa considerar que na terapia fonoaudiológica, a gente vai ter uma abordagem que ela não é só linguística. A gente vai ter uma abordagem motora. E o que isso significa? Significa que a gente vai estruturar o nosso raciocínio em cima da hierarquia de desenvolvimento motor. Então, assim como a gente tem um desenvolvimento motor, passos que a criança precisa atingir, marcos que ela precisa atingir, do desenvolvimento motor global, então primeiro ela precisa ganhar controle de tronco, depois ela vai conseguir pronar, depois ela vai engatinhar, depois ela caminha, a gente tem os mesmos marcos para desenvolvimento motor de fala. E nisso precisa estar considerado na nossa terapia, né? A gente vai ter primeiro o desenvolvimento da mandíbula, depois o desenvolvimento do lábio, depois da língua. E como que a gente traz isso para a prática clínica? A gente seleciona palavras específicas para ter um ganho de habilidade motora, que vai fazer com que a gente depois consiga ter um ganho de repertório de várias outras palavras, né? Então, é uma criança que ela vai precisar fazer repetição sequenciada na terapia, que ela vai precisar ter um feedback de como que ela está fazendo aqueles movimentos. A gente vai precisar entender qual é o melhor tipo de pista para aquela criança naquele momento. Às vezes a gente quer dar uma pista tátil que acaba trazendo mais informação, mas talvez a gente comece com uma pista mais visual ou com uma dica mais cognitiva. Tua boquinha tem que fechar mais. Então, é algo da terapia extremamente importante que a gente precisa pensar quando a gente tem uma dificuldade motora envolvida, que é muito frequente na SATB2. Eu vou passar a palavra agora para Luciana, que vai trazer, para a Liliane, que vai trazer um pouquinho sobre as questões de linguagem que a gente encontra na SATB2. Boa tarde a todas, a todos, né? Eu gostaria de agradecer também o convite. Eu especificamente estou com o Kaique desde 2011, foi a primeira avaliação que eu fiz, né? Ele era uma criança de 7 anos, hoje ele já tem 19, fez anteontem. Bom, quando a gente fala da questão da linguagem, né, na síndrome, na SATB2, na verdade nós não temos tanta bibliografia a respeito, né? Nós vamos mais pela prática clínica. O que a gente observa é que todas as crianças, pelo menos assim, que dá para a gente ver nas filmagens, eles vão ter dificuldade nos 5 aspectos relacionados à linguagem, né? Então, nós vamos ter primeiro, eu penso no Kaique, né, quando ele veio para mim, essa questão da pragmática, da intencionalidade. Muitas das vezes, o fato de eu não conseguir falar vai me tornar também, eu vou ter essa dificuldade relacionada à parte da pragmática, da intenção, eu fico mais arredio. Muitas vezes a gente até suspeita de um autismo, pensando nisso, né? Quando você não sabe o que é que a criança tem. Depois a gente pensa na questão do desenvolvimento do conteúdo. Pelo déficit intelectual, muitas das vezes o vocabulário das crianças não é um vocabulário muito vasto e também não compatível com a idade cronológica. Quando você aplica testes formais, dá para a gente perceber que essa parte de conteúdo, de vocabulário, está aquém do esperado sempre pela idade cronológica. Aí vem a próxima parte, que seria fonologia, morfologia, né? E a sintaxe, que seria estruturação. Então, 5 componentes: pragmática, semântica, fonologia, sintaxe e morfologia,
vão estar comprometidos nessas crianças. Então, além de nós fazermos o trabalho voltado para a questão da praxia, né, da fala, nós vamos ter que fazer um trabalho muito intensivo de linguagem. Por quê? Porque isso daí também vai dar um subsídio para a questão da alfabetização, da comunicação gráfica, né? Que é uma outra dificuldade grande que nós temos na questão da alfabetização. Hoje o Kaique, eu vou até nos videozinhos, eu coloquei alguns vídeos pequenos, né? Mas assim, porque o caminho foi longo até hoje, para mostrar. Hoje ele consegue ler, ele já está alfabetizado, muito pela rota lexical, aquele que memoriza muita palavra, mas ele já consegue ler palavras maiores, né? E esse trabalho de linguagem é um trabalho crucial. Durante o nosso atendimento, algumas vezes nós utilizamos comunicação alternativa, mas não foi um trabalho muito voltado para a comunicação alternativa, foi mais para a questão da oralidade. Hoje a gente observa, como a Carol falou, a questão da mandíbula. Nós temos que trabalhar muito, mas a principal dele, a principal dificuldade é essa. Então, é aquela articulação muito travada, então ele fala desse jeito, não consegue deglutir muitas vezes a saliva, então isso aí seria um impedimento para poder estar falando de uma maneira mais inteligível, porque ele tem que fazer essa coordenação da deglutição, tem que abrir a boca e esses movimentos de uma maneira geral. Uma coisa que eu observo, não sei nas outras crianças também pela idade, é a questão de uma disfluência, uma gagueira mesmo. Então, ele tem bloqueios, muitas das vezes, não só em fonemas explosivos, mas em outros. Então, a hora que ele vai falar, ele faz uma programação, mas ele tem um bloqueio e depois a fala aparece. Isso é observado nas outras crianças também? Alguém observou isso nos casos, gente? Com a O Gabi praxia? parece que ele tem que engatar, né? Parece tá bom, né? Tá, o inicinho ele dá uma gagueira, depois vai a palavra. Daí a gente diz Gabi uma vez só, daí corrige. Mas de primeira, Na na verdade, tentativa dele, o Kaique, na verdade, é um bloqueio. Então, ele até tem que bater a mão na mesa, aí o som sai. Então, isso é muito em decorrência do aumento do vocabulário mesmo, né? Então, aquela disfluência fisiológica que a gente viu lá atrás com crianças menores, como eles estão, né, nesse constante aumento de vocabulário, vai aparecendo bem tardiamente. Então, já tem um tempinho que a gente observa isso nele, então eu tento trabalhar com ele, né, com algumas técnicas relacionadas à disfluência, mas é uma coisa que também aparece nesses casos, tá? Bom, então é isso, gente. A questão da linguagem é mais voltada para isso mesmo, que eu tinha para estar pontuando. tem algum vídeo seu para eu compartilhar aqui ou não agora? Tem, mas na hora dos relatos de casos, Tá tem bem. vários vídeos, tá? Uhum. Agora é a Luciana que vai ter a palavra. Boa tarde para todas. Estão me ouvindo bem? Sim. Tá, né? Ah, tá bem. Ótimo. Então, agradeço também o convite, muito legal. Espero participar mais. Achei muito legal as informações aí, Mariana. Eu estava meio alheio, quero participar mais. Eu sou fono da Nicole, eu moro em Palmas, no Tocantins, e a Nicole também já está comigo há bastante tempo. Ela começou comigo ia fazer 6 anos, e hoje ela já tem 13 anos. Então, assim, muitos desafios, muito caminho, muito aprendizado. Eu falo que a Nicole foi, eu acho que uma faculdade para mim, né? Porque eu comecei a estudar a praxia, comecei a estudar transtorno motor de fala a partir da Nicole. Então, foi bem interessante, né? Quando a gente fala de uma síndrome, né? A Nicole também demorou a receber né, ter o diagnóstico mesmo da síndrome. Então, no início era apraxia de fala, o nosso diagnóstico inicial, e só depois, eu acredito que com 11 anos, não tenho certeza, a Flávia está aí, ela pode me corrigir, eu acredito que foi só com 11 anos que a Nicole que fez realmente todos os exames e surgiu a síndrome aí. E ela tem realmente todas as características da síndrome, né? Tem muita dificuldade na fala, tem apraxia,
ela tem alteração motora, né, alteração de arcada dentária, anatomia da face, de todo o palato, então muita dificuldade. E nesse caminho, né, a gente trabalhou bastante todas essas questões de fala dela, bem da apraxia, e pensando no que as meninas já falaram da apraxia e da linguagem, né, que tem toda essa dificuldade, a gente entrou com ela, a partir do ano passado, com a comunicação alternativa. A Nicole é uma criança, uma jovem, ela não gosta, ela não é mais criança, uma adolescente que fala, consegue se comunicar através da fala, mas ainda tem dificuldades, né? Ainda não consegue comunicar tudo, e por isso a gente entrou com a comunicação alternativa, que foi também um recurso que a gente usa muito em terapia para trabalhar a linguagem também. A comunicação alternativa ajuda a gente nisso, né? Tem uma frase que eu gosto muito, que eu vi na internet, eu não sei nem de quem é, mas eu gosto dessa frase que fala: não poder falar não é o mesmo que não ter nada a dizer. Então, eu gosto muito dessa frase. Então, quando a gente pensa nas nossas crianças que não pode falar, são crianças que têm necessidades complexas de comunicação. Eu acho que é o nosso dever achar um meio, alguma forma para que ela possa se comunicar, né? E pensando muito nas famílias, o que acontece nas famílias? De alguma forma, elas encontram um meio dessa criança se comunicar, ou através de gesto, ou através de apontar, às vezes até figura. Eu já vi famílias que fazem um sistema de comunicação em casa com a criança. E em casa, as mães, né, que estão aí, sabe, que conseguem entender bastante a criança. Às vezes, com um olhar, sabe o que o filho quer. Isso é bastante comum. Mas quando essa criança vai para a escola, quando essa criança está em outro ambiente que não tem a família, essa comunicação ela não fica efetiva. Por isso que a gente entra com a comunicação alternativa. E na literatura, né, já existem relatos. Hoje, quando eu comecei a atender a Nicole, eu não tinha todas as informações que eu tenho hoje. Então, eu entraria com a comunicação alternativa com a Nicole desde o início, né, para que ela não perdesse essa vontade de se comunicar. Uma das coisas que eu sempre conversava com a Flávia, que a gente não podia deixar perder na Nicole a vontade que ela tinha de se comunicar mesmo, de passar as coisas, de interagir com as pessoas, né? Eu sempre falei, isso a Nicole não pode perder. E muitas das vezes, isso era muito difícil para ela. Então, por isso que a gente entrou com a comunicação alternativa. É fácil? Não, não é fácil. Por quê? É ótimo a gente falar para a família, porque depende muito da família, né? A comunicação alternativa, existe vários meios e várias técnicas, né? Existe o POD, existe o PEX, eu posso montar um quadro saindo desses métodos, eu posso ter comunicação alternativa de baixa tecnologia, que seria no papel, na folha, ou através de figuras. Eu posso ter a comunicação alternativa de alta tecnologia, que é usando um dispositivo eletrônico, né? Mas não adianta nada eu ter tudo isso bonitinho, fazer uma prancha de comunicação, ter o dispositivo, se eu não tenho o uso da família. Então, eu sempre falo, como que a criança aprende a falar? Porque ela escuta as outras pessoas falando, ela está nesse meio. Como que ela vai aprender a usar esse recurso de comunicação? A família, todo mundo que está perto dela precisa usar também. É o que a gente chama de modelagem. Então, a gente precisa usar. E é uma das formas assim, que eu estou vendo muita coisa boa, sabe? Abre caminhos. Quando a criança, o jovem, né, no caso da Nicole, ela sabe que ela vai ser entendida. Então, muitas vezes, até aquela ansiedade. Por quê? Falar não é fácil.
Para a gente é fácil, porque assim, nós não temos esse problema motor de fala. Agora, quem precisa pensar para organizar qual é o movimento que eu tenho que fazer, é muito difícil. Então, às vezes, eu até perco a mensagem, no tanto que eu preciso pensar no movimento que eu preciso fazer. Então, a mensagem já se perdeu. Quando a criança sabe que o outro vai entender porque tem uma figura, porque tem um dispositivo ali, tira essa ansiedade, e muitas vezes até essa fala sai melhor, né? Então, dos tabus que tem na comunicação alternativa é que vai impedir a fala, né? Não, muito pelo contrário. A experiência que eu tenho aqui, e também de pesquisas, não impede, ela vai ajudar essa criança a falar e vai ajudar também em todos os subsistemas da linguagem, né? Vai ajudar essa criança a ter mais função comunicativa. É isso que eu vejo por aqui, né? Acho que era isso. Tem um vídeo depois, mas acho que quando a gente for mostrar. Boa tarde, também vou me apresentando por aqui, então, para vocês. Eu quero primeiramente agradecer a Thaís, né, pelo carinho aí da mensagem que ela passou, falando do meu trabalho com o Matias. Estou muito contente por ter essa oportunidade de conhecer essa família incrível, né, que se dedica muito a ele. O Matias chegou para mim pequenininho, com 1 ano e pouco, né, já com o fechamento do diagnóstico, o que favorece o trabalho, porque é um trabalho precoce. Ele chegou para mim através da Jussara Passarelli, que é uma amiga fonoaudióloga também, que estava iniciando os atendimentos com ele na área da disfagia, e ele veio para mim para a gente trabalhar um pouquinho de linguagem. Só que ela ganhou neném, né? Então ele ficou em tempo integral comigo agora, e a gente está fazendo um trabalho, tanto aproveitando a fala da Lu aí na comunicação alternativa, já iniciando um pouquinho do trabalho de linguagem para ele entender o uso da comunicação alternativa, porque senão a gente não consegue nem instalar, né? A gente aí está com a baixa tecnologia ainda, apresentando, trabalhando para ver até o conhecimento dele. Mas eu vim aqui, na verdade, para falar um pouquinho sobre a disfagia, que todo mundo apontou aí as questões de dificuldade de deglutição de saliva, né, que a gente já encontra na síndrome algumas questões de dificuldade de alimentação, e por que, né, a gente encontra tudo isso? Primeiro que a gente sabe que dentro da síndrome existe o quadro de hipotonia global das crianças, né? A maioria faz físio, faz fono, e essa hipotonia afeta a parte muscular de face, né? Mandíbula, laringe, os músculos faciais, e isso vai acarretar em algumas dificuldades durante a alimentação, além das anomalias estruturais, né? O palato pode ser estreito, profundo, pode ter fissura. Acho que a Carol que falou sobre o véu palatino, né? Não tem esse fechamento efetivo, então o alimento pode escapar para vias aéreas nasais, né? Para vias aéreas superiores, e a gente tem toda a dificuldade de alimentação. Então, para que todos entendam um pouquinho, né? Porque eu sei que tem muitos pais aí assistindo, a disfagia, né? Esse diagnóstico de disfagia, ela é uma consequência sempre de uma patologia. Ela não é uma patologia, ela é uma consequência. Então, o que ela é? Toda a dificuldade do trajeto do bolo alimentar, daquilo que a gente oferecer da boca até o estômago. Qualquer intercorrência nesse percurso a gente pode classificar como disfagia, seja oral, se eu tenho uma dificuldade ali de língua, de lábios, como a Carol explicou muito bem lá no começo, sobre essa dificuldade de planejamento e programação, não é só para fala, né? A gente tem essa dificuldade para toda a parte de mastigação, de sucção, de deglutição, demanda muita atenção aos movimentos para que a gente faça isso de forma efetiva. Para quem é leigo na área, só para entender, a gente depende de vedar lábio, né? A gente depende de que essa língua posicione o alimento de forma adequada, ou se é uma sucção, que eu tenho uma apreensão de bico, uma sucção intraoral na negativa para dar um vácuo, vamos dizer assim, para que esse leite seja sugado. Eu preciso ter coordenação da movimentação de língua para levar esse bolo alimentar, ou esse líquido, sem risco para a deglutição. Aqui a nossa laringe, né, que ela leva o ar para o pulmão, e ela é responsável pela proteção, ou seja, ela vai levantar
a epiglote vai fechar para que não haja nada de passagem nesse tubo que vai para a respiração, que vai para pulmão, e o alimento passa por trás. Então, isso aqui é tudo muito perto e muito ligado, né? Então, qualquer alteração muscular de uma hipotonia, por exemplo, eu não tenho uma elevação laríngea eficaz. Se eu não tenho uma elevação laríngea eficaz, esse epiglote pode não fechar de forma efetiva. E a hora que essa criança engole, ela engasga. Então, tem que ter um olhar muito cuidadoso para a disfagia, a gente tem que prestar atenção nessa deglutição de saliva, na deglutição de alimentos. Ah, ele não deglute bem saliva, então não dá para comer? Muito pelo contrário, às vezes a gente consegue adaptar a alimentação até antes dele se organizar com a saliva, porque ao contrário do que as pessoas pensam, tudo que é líquido, ele é mais difícil de controle, porque ele desce, é a gravidade, né? A gente não tem tanto comando. Já o pastoso, por exemplo, quando eu oferto para a criança, ela tem que manusear em cavidade oral, ela tem que fazer a propulsão de língua, ela tem que levar esse alimento para trás, e não cai, ele não escorrega. Então, às vezes a gente consegue fazer com que a criança se alimente de forma segura, mas mesmo assim ainda tem a questão da celorreia, dessa saliva toda que a gente precisa trabalhar. Pensando no Matias um pouquinho, e eu já vou falar um pouco das questões da disfagia e já emendar com o quadro dele, porque aí as meninas depois vão emendando também com os outros vídeos das outras crianças. A gente fez por idade, como ele é menorzinho, eu vou começar por ele. O Matias, ele tinha uma questão sensorial com os alimentos, não só dificuldade motora, né? Então, ele apresentou uma questão sensorial. E ele teve muita dificuldade para aceitar texturas, o que a gente teve que ir trabalhando aos poucos. Então, para os pais em casa, apresentem texturas para as crianças, né? Apresente o alimento, faça com que ele se torne familiar. Hoje a gente tem métodos aí que funcionam tanto com a criança na parte de alimentação com sólidos, com cortes certos, como com pastoso, com amassado, independente daquilo que a gente for escolher, a gente vai apresentar e vai fazer um treino, né, para que seja segura essa alimentação. Eles não têm planejamento de mastigação, então eu preciso treinar a mastigação para que eles consigam levar esse alimento. E todo treino sensorial faz parte disso. Porque quando colocava na boquinha dele, ele percebia o alimento, ele já tinha náusea, ele já tinha rejeição, ele já cuspia. Então, antecipando até o trabalho motor, né, a gente tem que pensar num trabalho sensorial de apresentação dos alimentos, de toque. Não limpem as crianças o tempo todo. Eu falo sempre para os pais, não limpem, deixa a criança se sujar, deixa a criança colocar a mão, deixa ela ter a curiosidade, a experiência da sensibilidade, né? Isso é muito importante para que a gente tenha evolução, né? Para que eu tenha prazer daquilo que eu estou comendo. Eu sei que na rotina a gente fala, vou dar comida para ele e depois eu vou me alimentar. Né? Na rotina dos pais, muitas vezes isso é comum. Não, senta todo mundo junto, enquanto você dá, você come, é importante que ele veja. Isso é linguagem que a Liliane falou. A gente tem que buscar a linguagem, e eu ver a pessoa comer já é linguagem, né? Já é interessante, o que ele está comendo, como que eu... E a criança vai tendo curiosidades, e assim ela vai aceitando mais a alimentação e não fica tão seletivo. O limpar que eu falo é justamente por questão dessa seletividade. A criança começa a ser limpa toda hora, ela não quer se sujar, ela não quer tocar, e as texturas acabam dando outros problemas, tá? Então, com o Matias, eu vou passar uns videozinhos para vocês depois, desculpa. A gente começou a trabalhar a parte sensorial, pensamos nesse planejamento motor que ele precisava ter também para aceitar, para mastigar, para lateralizar a língua, para levar esse alimento. Pensamos em toda essa parte de movimento de sucção e movimento de mastigação, abordamos a parte motora, que todo mundo aborda para fala, mas que a gente precisa fazer essa abordagem também para alimentação, tá? E uma coisa interessante que acho que foi a Lu que falou, sobre o treino diário, não sei se foi a Liliane ou a Lu, sobre a sequência, sobre a repetição, né? Acho que a Carol também falou sobre isso. A gente só consegue que tenha efetividade no tratamento se as famílias estiverem muito engajadas. A gente precisa disso para a comunicação alternativa, para a alimentação e para a evolução dessas consistências, para o treino de fala. O Matias, a gente iniciou a comunicação alternativa junto com a oralidade, e ele está conseguindo, né, como a Thaís já colocou, fazer algumas imitações, então tudo vai caminhando junto, só que a gente precisa muito do engajamento da família, isso é importante. Eu vou mostrar uns videozinhos para vocês, desculpem até, eu falo para a Thaís nos vídeos que eu tenho que esterilizar muito a mão, porque ele não aceita a luva, é por isso que vai estar sem luva, tá bom? Os estímulos. Mas pode colocar, Mari, acho que... Deixa eu ver qual que é esse. Pode ir passando, eu vou comentando. São vídeos bem pequenos, é rapidinho. Vamos ver se abre aqui.
Aqui a gente foi treinar na cadeirinha de alimentação, porque ele não aceitava ficar na cadeira de alimentação. Então, o que que eu fiz primeiro? Eu coloquei ele na cadeira de alimentação para brincar. Desvincula um pouco do só alimentar, né? Essa criança tem uma aversão a estar sentado ali, já vai ser um transtorno, já vai ser difícil. Começamos brincando com a cadeira de alimentação, sem a oferta de alimento. E depois, quando aquele lugar ficou confortável e acolhedor, a gente entrou com a alimentação. Antes eu falava para Carol, para Thaís, vai alimentando ele ali, ó, vai onde ele estiver, né? Vai na mesinha. Depois a gente foi ganhando um pouco mais de confiança e a cadeira de alimentação foi aceita por ele. E esse vídeo é tão gostoso porque ele começa a treinar mastigação, a gente já estava mais avançado no treino, não deu para trazer passo a passo, porque tem muita coisa, mas então a gente oferta mais lateral, para que ele tenha planejamento, programação, sensação. Lembra que eu falei sobre o trabalho sensorial? Gente, toque nas crianças. Não dá para a gente fazer um trabalho sem toque, né? Tanto para comunicação, para fala, como para alimentação. Quando a gente dá pistas sensoriais, que eu preciso fechar a boca, onde eu lateralizo, que eu preciso mastigar, né? Muito toque é importante, tá? Então, aquele videozinho passa exatamente isso. Esse daqui, eu acho que já era da sucção, a gente fez um pouquinho de treino de pipetagem, que é o treino que a gente faz do canudo de cima para baixo, até ele aprender a posicionar a boquinha no canudo e começar a sugar. Depois de cima para baixo, a gente deixa retinho, que aí não depende de tanta força. Antes eu que dou a pista, eu que solto. Depois eu vou deixando reto para que ele puxe. E até então que eu desço esse canudo, quando ele tem força suficiente e coordenação, para sugar, para puxar. Ele ainda não consegue, a gente ainda está nesse trabalho, mas ele já retinho, ele já suga de forma efetiva, o que é muito legal. A gente passou para o treino de sólidos, que a gente vai passar aqui o videozinho. Sabe, Thaís, desculpa te interromper. O Gabi, ele começou a sugar com 3 anos e foi num período de férias nosso. Eu acho que os períodos de férias, a gente sempre tem alguns ganhos, né? Além da família estar mais disponível, né? Não tem tantas tarefas, e tem um despertar, está vinculado a estar mais calor, a permitir sujar e tudo mais. O Gabi foi com 3 anos. Então, é isso, é exatamente isso, Mário. Eu acho que quando a gente está de férias, a gente tem uma disponibilidade gigante. Então, a família engaja mais, participa Uhum, mais, porque com dentro da certeza. rotina eu sei que é difícil, né? É. Então, é isso. E a gente vai ganhando no nosso dia a dia mesmo. Por isso que a gente precisa muito das famílias. E a ideia desse webinar hoje é justamente orientar que as pessoas possam seguir esse caminho, né? Porque a gente precisa de vocês. Não adianta a gente fazer 2, 3 vezes na semana e a gente não ter aquele dia a dia. A gente tem 7 dias, né? E tem que ser através do brincar, tem que ser gostoso, não pode ser só em terapia. Tem que ter função. O que eu falo sempre é que a gente tem que dar função àquilo que a gente faz. Eu não treino para treinar, eu treino para dar função. Então, eu sempre, todo exercício, ou o que eu faço com o Mar, é depois com uma funcionalidade para ele entender o porquê eu faço, para o cérebro ter uma memória de trabalho, aquela entrada, muito mais funcional, porque eu vou estar trabalhando função, né? Eu Esse costumo videozinho, dizer ele já comendo que banana. Pode vocês, falar. as fonos, vocês são o núcleo do tratamento, né? Porque é um tratamento multidisciplinar, mas a família, ela faz parte desse multidisciplinar, né? Porque Exato. não que a gente precise virar terapeuta de forma alguma, especialmente quando a gente não é da área da saúde, né? Mas é uma equipe que todos têm que estar em contato sempre, né? Para que tudo funcione, ou a gente tente fazer funcionar da melhor forma possível. Exatamente, e de forma com uma qualidade gostosa, né? Sem tanta cobrança, seja mais natural. Esse daqui ele já estava comendo os sólidos, então eu corto a banana de forma que ele consiga segurar, né? Eu deixo ela, às vezes, eu corto e deixo só no meio para ele segurar a casca, que ele pode virar dos 2 lados, tem mais interesse. Aqui eu estava dando suportezinho na mão para ele, e a gente estava começando esse trabalho, e ele já começa a mastigar por conta, né? Ele já começa a conseguir lateralizar sozinho a oferta, não sou eu que preciso levar. Ó, a linguinha dele já veio buscar e levou lá para o lado. Então, a gente vai tendo ganhos muito gostosos, e ele gosta, né? Ele fala, ele sorri, ele presta atenção na minha fala conforme a gente vai treinando. Então, ele vem evoluindo de uma forma bem efetiva e muito gostosa de ver os Olha a ganhos. língua super mexendo ali. Você viu que delícia? E a outra é uma foto só para mostrar um pouco a autonomia, que eu sempre busco autonomia. Eu acho que é importante, né? Ele já tem 2 anos, então, assim, vamos lá, vamos dar autonomia para o Mar.
que ele segure, ele ainda toma mamadeira, então que ele segure a mamadeira, que ele consiga pegar o alimento com a própria mãozinha e levar à boca, que a gente monitora isso para não ter a questão do engasgo, então eu sempre falo, ele ainda não tem condições de deixar esse sólido sozinho por ele, a gente tem que estar monitorando e tendo esse olhar, esse cuidado, mas de forma que ele possa pegar, que ele possa levar na boca, e ele já faz isso. Então, isso que eu queria passar um pouquinho para vocês, para que a gente possa trabalhar em conjunto com a família e que esse dia a dia, e qualquer dúvida que vocês tenham, sempre traga para a terapia, porque a gente vai alinhando em equipe, né? Isso que a Mari falou, a família faz parte da equipe e a gente precisa muito de vocês para que o trabalho seja efetivo. Eu vou Essa passar a coisa, palavra como para eu tô na correria há 13 anos, né? A gente vai aprendendo alguns termos. Daí agora tu fala de autonomia, né? Tem coisas que a gente nem imagina que precisa ser treinada, né, para se ter autonomia. Então, a primeira vez que eu ouvi o termo AVD, que amam sigla, né? O mundo atípico ama sigla. Eu tento não usar as siglas porque eu quero que o outro mundo também queira entender um pouco da gente. Então, essas atividades de vida diária, elas estão muito relacionadas a essas coisas da autonomia. Então, assim, da criança, do adolescente poder ir no supermercado, comparar preço, o que é mais caro, o que é mais barato, escolher onde está o saco de feijão, ele vai ter que saber o que é saco, o que é feijão, essas coisas que são de uma dinâmica que numa família típica não se precisaria estar instrumentalizando ou treinando, nas nossas vidas isso tem que fazer parte de um treino, né? O treino, ele vem desde sempre. Você já falou de treinamento de sensorial, treinamento de mastigação. Então, a palavra treino não tem como se treinar algo só 2 horas por semana com um terapeuta. Então, o treino, ele tem que ser diário, de preferência apresentando as coisas mais de uma vez, né? O Gabriel, por exemplo, a gente precisa apresentar para ele muitas vezes a mesma coisa. Primeiro, ele não tem interesse, daí ele começa a ter algum interesse por alguma coisa, e daí quando ele começa a ter interesse, ele começa a tocar. Daí a gente reapresenta as coisas, né? Não, eu tenho uma filha típica, que daí é o outro extremo, como é mais fácil e tranquilo, né? Como as coisas fazem sentido também de saber que sim, para o Gabriel eu preciso treinar. Não adianta a gente imaginar que para ele as coisas vão fluir dessa forma. É cansativo a gente imaginar isso, né? Que tudo tem que ser treino, né? Desde o primeiro momento que ele queria subir num carrinho, a gente tinha que dizer, levanta a perna. Daí eu me dei conta, talvez ele não sabe o que é levanta. Eu preciso explicar para ele o que é esse movimento. Então, a gente está sempre nessa batalha de imaginar o que está se passando na cabecinha deles, para daí, a partir daí, fazer os treinamentos, né? Exatamente, por isso que a linguagem é tão importante, a gente não pode esquecer, porque é o que ele vai ter de vocabulário, tudo que ele vai ter de aprendizagem, para que a gente possa usar isso a nosso favor, né? Eu vou passar um pouquinho agora para a Luciana, ela vai mostrar os vídeos, e a gente dá sequência aos casos aí das crianças e adolescentes, né? Não é só crianças. Muito Onde obrigada. que eu entro agora? Dica visual? Aqui? É o meu vídeo, Luciana. Não sei onde que tá. Aqui eu tenho esses 4. Eu não Acho que sei. se tu voltar, Mari, ali nos vídeos do webinar, vamos ver, que estava organizadinho por pasta. Não. Vídeos webinars. Ali, isso, consegue acessar a pasta? Aqui embaixo ali. Aqui, né? Isso, aham. Só estão esses. Mas tem o da Liliane também. Até o meu não era para ter 2. Qualquer O coisa meu é o pode. dica visual. O meu que é o dica visual. Será que foi para dentro? Olha lá, entra nessa Vamos pasta. fazer assim. É que, Mari, ali não tá o nome da pasta, agora eu entendi. Tá quem subiu os vídeos. Então, acho que tenta clicar em uma das pastas que tem o meu nome, que talvez a gente acesse. Bom, esse aí é o da Luciana, aquela que tu entrou mesmo. Esse mesmo. Tá. Desculpa. Vamos ver o vídeo, depois eu falo um pouquinho, é rápido. Certo. Não tem som? Para vocês tem som o vídeo? Sim. Ah, eu não escutei. Não estou escutando também. Não está escutando?
Não, Também não não estou Não tem escutando, som não. também, Mari, não tem som. compartilhar o som. A hora que for, tem um ícone de compartilhamento de som. Acho que Lu, então, vai narrando o que está acontecendo, porque para mim aqui sai o som. Eu tô com É, o som. É. O compartilhamento do som, Mari, ele fica no Zoom. Uhum. Mas tá tudo bem aqui. se não der, não tem problema, a gente vai falando. Aí deu para Eu acho que vai comentando. isso. Na realidade, aí a gente está fazendo um trabalho de linguagem, né, e também fazendo um treino do uso do dispositivo de comunicação. Ela está usando um iPad, né? Então é uma que a gente chama de comunicação alternativa de alta, né? Tem uma tecnologia, não é uma pranchinha de papel, e ela já sabe o caminho todo. Então, eu estou fazendo um trabalho, o que que era aquilo? Aí era o almoço, e ela consegue ir lá na página do almoço, e daí a gente já trabalha o que que ela comeu, aí ela precisa me perguntar o que eu comi, ou se ela quiser perguntar, né, o que eu comi, ela adora saber o que todo mundo comeu no almoço, e também do tempo, né? Que a gente fala, então quando a gente come o almoço, qual é o horário do dia? Então aí tinha tudo e ela tinha que estar colocando e ela está indo fazendo o caminho certinho do dispositivo. É um treino que a gente está fazendo, né? Para que ela saiba usar esse dispositivo. Então eu uso, ora ela usa, e quando eu falo da comunicação, é um recurso muito legal para usar em terapia para trabalhar a linguagem, né? Então, Segunda quando tá você fala, firme, né? Vamos Olha, trabalhar segunda e terça. desculpa. Uhum. quando você falou, eu achei tão interessante a sua fala, Mari, que quando você falou lá, tem que colocar entra no carrinho, né? Mas você não Uhum. sabe se ele levanta a perna. Será que ele sabe que é levanta a perna? Então, na Uhum. nossa cabeça de terapeuta, é muito interessante que assim, isso a gente já faz automaticamente. Então, é muito legal quando a gente escuta isso de uma família, né? Que é importante a gente explicar também para a família tudo isso, porque não faz parte, né, do dia a dia da família. Eles nunca vão. E quando tem essa criança, então nós precisa partir da gente estar explicando para a família. Por quê? Nós temos que ter uma parceria muito grande. Eu falo que é parceria mesmo da gente com a família, porque não adianta, como você falou, eles estarem com a gente e fazer só na terapia. Eu preciso de estar fazendo em casa porque o intuito é esse, que isso tudo que aconteça aqui vai ser levado para casa também, né? Então, achei muito legal você falar até assim, é bom a gente escutar isso das famílias, até para dar aquele balançado na gente, para a gente explicar isso também para Uhum. todas as Sim. famílias, né? Da importância. Mas o vídeo era aquele, que pena que não tem som, porque ali dá para Nos vocês vídeos entenderem. anteriores, vocês ouviram o som? Não, também os Acho Não. que para anteriores? mim não. Não, mas o Ah, meu era bem explicativo, né? Era mais, então, tá. tranquilo. Tá. Eu tentei É, a modificar para Nicole, algumas ela coisas. fala. É interessante assim que ela vai indo nos lugares que ela precisa, mas ela vai falando também, né? Uhum. Tem a fala também, mas não tem problema. Era Uhum. isso. Agora é o da Carol? Então, esse? Isso, eu só vou falar um pouquinho antes da gente colocar os vídeos, tá? Tá. O Gabi, eu acompanho ele há quase 2 anos. A gente ainda não fez 2 anos juntos, né? Ele tem 13 anos de idade. E mesmo nesse pouco tempo, teoricamente, de acompanhamento que a gente está juntos, eu já consegui ver o Gabi ter várias conquistas, né? E a gente conseguiu atingir bastante coisas juntos. E eu acho que é super importante eu falar assim, um pouco dos interesses dele também, porque isso acaba aparecendo muito na terapia e até nos vídeos depois ali vai aparecer um pouquinho mais. Mas o Gabi adora falar sobre condições climáticas, adora falar sobre chuva, sobre tempo, como é que foi tal dia, como é que tava, como que tá o tempo hoje, sobre
acontecimentos, então, no calendário dele, o que vai acontecer, o que já aconteceu, sobre os familiares dele, isso acaba sendo uma temática frequente da nossa terapia, né, que apesar, como todas abordaram ali, apesar da gente ter um treino de fala que é muito intenso, tudo precisa estar muito contextualizado, a linguagem precisa estar muito presente, e as duas coisas acabam por se entrelaçar, assim. E antes ele gostava muito, né, fala sobre tenistas, eu aprendi muito com ele sobre esse tema, e atualmente já não é mais tanto um tema de interesse dele, mas era algo que ele gostava muito. E tentando pensar, assim, para trazer um pouquinho mais para vocês do Gabi, do que a gente conversou um pouquinho hoje, assim, sobre linguagem, sobre fala, sobre comunicação, como que estão essas habilidades do Gabi atualmente, né? Da parte de linguagem, de compreensão, a gente teve uma melhora bem significativa da parte de discriminação de símbolos, tá? Ainda segue como sendo uma dificuldade dele, mas a gente conseguiu melhorar em alguns âmbitos. Ele está conseguindo relacionar melhor itens com função, né? Está conseguindo se localizar melhor no sistema de comunicação dele pelas categorias, que é uma habilidade que diz muito sobre a compreensão. Mas acaba que essas habilidades de discriminação de símbolos, de associações, de construir significados, é uma das dificuldades bem presentes ali dentro das características que a gente tem. E quando a gente vai mais para a parte de expressão, intenção comunicativa não falta no Gabi. Ele é extremamente interessado em comunicar, e claro que o repertório dele para manter uma conversa por um número maior de tópicos acaba sendo muito desses interesses que eu comentei com vocês. Mas dentro desses interesses, ele consegue manter uma conversação com tópicos e tem muito interesse em realizar isso. Ele consegue, hoje, já formar frases, né, com 3 palavras. Antes, o principal, geralmente, era o uso de palavras isoladas. A gente ainda tem questões de inteligibilidade de fala, a gente ainda tem que melhorar, tem que ter mais ganhos motores, mas através do que ele consegue verbalizar e com o sistema de comunicação, ele também tem um sistema de comunicação de alta tecnologia, ele faz uso no iPad, é bem parecido com o da Nicole, ele que apareceu no vídeo. Através do sistema, ele consegue construir frases ainda mais complexas e enriquecer ainda mais o vocabulário dele. E o sistema nos possibilitou, assim, o Gabi atualmente, quando a gente pensa em comunicação mesmo e as funções que a gente tem, então, fazer pedidos, negar, fazer comentários, fazer narrativas, o Gabi consegue fazer todas elas de forma verbal, mas também pelo uso do sistema, né? O sistema contribui muito para isso, ele usa frequentemente para fazer clarificação da informação, então alguma palavra que a gente não entendeu, ele vai lá e abre o teclado, algumas vezes ele digita, algumas vezes ele vai na categoria e mostra o que ele estava falando. E da parte de fala, foi bastante interessante, assim, que o Gabi, num primeiro momento, a gente usa muitas dicas e muitas pistas na terapia motora. Ele não aceitava tanto pistas mais táteis, né? Era algo que trazia um pouco de aversão para ele, mas a entrada melhor para ele eram pistas visuais e pistas cognitivas. Descrevendo o movimento facilitava muito para ele conseguir acertar a produção da palavra. E hoje em dia, a gente também ainda tem que ganhar mais controle de mandíbula, a mandíbula que nos persegue até o final dos tempos, assim, mas ele ganhou já controle de mandíbula. Hoje em dia a gente precisa conseguir ter isso mais na fala encadeada. A gente tem trabalhado questões de movimento de protrusão, de integração, e nos vídeos, né, que eu quero mostrar um pouquinho para vocês. Até, Mari, se tu quiser me fazer anfitriã rapidamente, eu consigo compartilhar aqui. Então tá. Porque sem som os vídeos do Gabi. Ninguém me mandou nenhuma dica aqui no WhatsApp, então eu tô sem saber. Vou te botar de novo de rosto. Na verdade, eu tenho que fazer outra coisa aqui. Ai, compartilha da Nicole também, queria ouvir a voz. Não, vamos voltar. Eu compartilho os do Gabi e eu compartilho o da Nicole em seguida e a Luciana faz comentários. Que no primeiro vídeo que eu vou mostrar para vocês ali, eu estava fazendo com o Gabi para ele adivinhar. Eu tinha trazido uma surpresa de Dia das Crianças para ele e eu estava dando dicas, tá? Então ali eu estava trabalhando. Deixa eu ver aqui se eu vou conseguir compartilhar. Sim, consegui compartilhar. Áudio ativado. No nosso primeiro vídeo,
eu estava dando dicas para o Gabi do que eu tinha trazido de surpresa para ele de Dia das Crianças, tá? Então, querendo ou não, a gente estava trabalhando, apesar de esse ser um final de sessão e estava um momento mais descontraído, a gente estava trabalhando linguagem, tá? Através da descrição de características, eu queria que ele conseguisse chegar numa função, tá? Eu queria que ele me dissesse qual era a função do presente que eu ia dar para ele. No vídeo a gente consegue ver, em palavras isoladas, a inteligibilidade é super boa, né? A gente consegue compreender o que ele está falando, até em frases mais curtas que ele usa com uma certa recorrência vai super bem. Mas ali está um pouco presente da dificuldade da gente conseguir fazer essas relações, dessa parte de compreensão de linguagem aparece um pouquinho mais claramente. Então, vamos ver se vocês vão ouvir. Eu vou te dar dicas, ó. Estão ouvindo? Ah, sim. Tá ok? Tá. É uma coisa que a Guigui gosta muito de fazer. Futebol? Não é futebol, ó. Vou botar aqui. Primeira dica é que a Guigui gosta. A outra dica, Gabi, é uma coisa que a gente precisa de lápis de cor. Lápis? É, que precisa de lápis de cor para fazer essa coisa. Vamos ver se a gente consegue descobrir, ó. É uma coisa que a Guigui gosta e precisa de lápis de cor. Futebol? Futebol precisa de lápis de cor? Acho não. Não precisa, né? Precisa de outra coisa, ó, para fazer isso. Papel. Papel? Papel, lápis de cor. E a Guigui gosta muito de fazer. Vamos abrir aqui, ó, lá nas ações, nas coisas de fazer, para ver se a gente consegue pensar o que é. Carregar. Para carregar, a gente não precisa de lápis de cor, né? Vamos ver o que mais que tem aqui. Expulsar. Então, a gente usa muito apoio da escrita junto, tá? Tanto no treino de fala quanto na parte de linguagem, a gente escreve muitas coisas. Eu acabo escrevendo, ele mais lendo, ele digita mais no teclado do Snap. E depois, mais pra frente, a gente foi indo, eu fui dando mais opções para ele conseguiu entender que era uma coisa que era de pintar, que eram desenhos que eu tinha trazido. E aqui no segundo vídeo, vou mostrar para vocês, claro que na fala encadeada, a inteligibilidade ela tende a piorar, porque a gente tem um grau de complexidade de planejamento muito maior, mas com o uso do sistema, a gente foi conseguindo se entender e foi conseguindo descrever o que ele estava querendo me contar, tá? Era ali uma parte da terapia que tinha uma abordagem de linguagem, mas também a gente estava pensando em produção de fala também, né? As palavras-alvo, elas estavam inseridas num contexto que fazia sentido ali para ele. O que foi que aconteceu com a Lívia? É pra não eu do futebol pra aí no futebol chutar. Tá, peraí. Tu e os teus amigos estavam jogando futebol E é pra fechado, num lugar que era mais fechado, numa quadra fechada, é isso? É. Tá, e a Lívia queria jogar futebol? Sim. E daí? Aqui. Vamos ver aqui. Por que ela não podia? Mota proibido futebol. Tá proibido o futebol porque ela machucou o braço? É. Ela tá com gesso? Outra filha. Minha Nossa Senhora. Então tá, então eu entendi, ó. É. Pra Lívia, por enquanto... Tempo. Tu quer um tempo pra descansar? Não, Tá, ela ficou triste, então vamos lá. Por enquanto, tá proibido jogar futebol porque ela tá com o braço quebrado. Isso? A Lívia, ela pode apostar corrida? Aqui não. Não, né? É perigoso ela machucar mais o braço. Então, apostar corrida pra Lívia ainda tá? Tá proibido. Ó, Gabi, você fez bem certinho. Só faltou a gente fazer, ó, proibido. Isso, muito bem, tá proibido. Então, ali, a gente está trabalhando conceitos que são de linguagem, né? A gente entender o que é proibido, o que não é proibido para alguém que está machucado. A gente está trabalhando a questão de fala com o proibido, que era uma das palavras-alvo dele. E
vou deixar aqui nos vídeos, mas só dando algumas orientações, assim, para pacientes que têm, e para crianças que têm o perfil do Gabi, mas que também não têm o perfil, crianças que são mais novas do que o Gabi. É super importante, assim, pensando como que a família pode auxiliar no tratamento e no desenvolvimento de linguagem, de comunicação em si. Ele tem um sistema de comunicação aumentativa e alternativa, né, para as crianças que já têm e que fazem uso de um sistema de comunicação. É muito importante a gente apoiar a nossa própria fala. Então, vocês viram ali que eu fui perguntar, mas por que que a Lívia, né, tá triste? Por que que a Lívia tá proibida? E eu fui no sistema dele. Porque a língua e a comunicação é algo que a gente faz em comunidade. Então, se eu não vejo as pessoas mais próximas de mim utilizando aquele meio para se comunicar, não faz sentido eu utilizar, né? E é uma possibilidade da criança de expandir o vocabulário e dela poder compartilhar informações que ela ainda não consegue dizer, né? Que ela ainda não teria possibilidade de conseguir transmitir para uma outra pessoa. E ajuda muito, né, na questão do Gabi e de outras crianças também, para clarificar a informação, para a gente entender o que está acontecendo, o que ele quer dizer naquele momento. É muito importante a gente conseguir, eu acho que talvez a dica que seja mais valiosa, assim, da parte de estimulação de fala e também acaba, né, para a linguagem, é a gente tentar aproveitar as oportunidades da rotina diária que a gente tem. É muito mais válido ali o que a Thaís estava falando, né, a gente criar um momento que é prazeroso, que é lúdico, que vai fazer com que a criança consiga criar relações, que ela vai conseguir armazenar aquilo na memória, do que a gente tentar sentar e repetir a palavra algo que a fono passou, para que a gente fazer aquele número de repetições, né? Tem, digamos, como aproveitar as oportunidades espontâneas que a gente tem, né? De repente a criança apontou que ela quer pedir água, esse é o momento que a gente pode estimular a palavra água, né? Tentando lentificar um pouco mais aquela palavra para chamar atenção para aquela palavra, ficando mais na altura da criança, porque assim a gente está dando informação visual para ela de como a nossa boca mexe. E toda informação a mais é válida. A gente pode criar oportunidades também, de uma forma natural, né? Então, a gente está querendo trabalhar partes do corpo, de repente, na hora de colocar meia, quando não está na correria, quando é o final de semana que está um pouco mais tranquilo, em vez de colocar a meia no pé, coloca na mão, né? Vamos tentar causar um estranhamento e ver se a criança sinaliza que não, ou se ela fala a palavra pé. Então, o mais importante é a gente tentar combinar, né, junto com a orientação do profissional que está acompanhando aquela criança, aquelas palavras ou os conceitos que estão sendo ensinados dentro de um ambiente lúdico, do que a gente tentar reproduzir algum tipo de repetição, que a gente tem um momento da terapia para tentar, de certa forma, condicionar a criança para fazer aquela atividade, né? Até tem a ver, né, Carol? Vou te interromper um pouquinho. Claro. Quando a gente estuda linguística, né, que a gente sabe lá do significante e do significado. Às vezes a criança ela pode ter um repertório de 100 palavras, ou seja, o significante ela sabe. Agora, ela não sabe aplicar essas palavras no contexto. Qual é o significado daquela palavra que eu aprendi? Então, se eu treinar com ela meia, aquela questão que eu falei do levanta, do senta, que às vezes eles não sabem, entra e sai, dentro, fora, alto e baixo. Se a gente não trabalhar com eles junto com o contexto, eles vão gravar na parte motora, eles vão estar sabendo falar aquela palavra, mas eles não vão estar sabendo utilizar aquela palavra no dia a dia deles, né? Então, eu acho que tem que ser tudo misturado mesmo, contextualizado, na verdade, para que valha a pena todo esse treinamento, né? Eu vou te pedir para tu passar o vídeo da Nicole de novo com o áudio, pode ser? Com certeza, passo o vídeo da Nicole. Isso. Obrigada. Emoções positivas. Primeiro me fala, Nicole, o que é isso aqui que você tá vendo? Tem manhã, Tem morango, uva, tem uva, pão, queijo, queijo, isso aí é o quê? Será que é leite ou é suco? É leite? Leite? Tá, então o que é isso aqui? Me mostra o que é. E para a categoria comida e bebida, café da manhã. É um café da manhã, muito bom. E o café da manhã, a gente come ele, qual horário? De manhã. Excelente. Vamos ver o outro? E esse aí, você acha que esse aqui é o quê?
comida e bebida. Almoçar. Ah, muito bem, é o almoço, ótimo. E o almoço? Que hora que a gente come o almoço? À tarde. À tarde, ótimo, muito bom. Obrigada. Mari, posso só falar uma coisa rapidinho? Claro. Só para colocar o que a Carol estava falando, né, dessa função, da funcionalidade do que apresenta na fala. Às vezes as fonos costumam, infelizmente, treinar a palavra pela palavra. Desculpa que eu acho que minha imagem está meio ruim. Mas o som tá Mas bom. quando as Pode pessoas seguir. começam, a gente teve até uma live interessante agora que foi com a Vanessa, com a doutora Mariana Fábio também, e ela tocou exatamente nesse assunto sobre o treinamento da palavra pela palavra, né? A gente tem que treinar palavras que têm funcionalidade para a criança. Não que a gente treine a palavra, vou falar o nome dos animais, vou falar o nome das frutas, vou falar o nome, sem ter função a nada daquilo que a gente dá, que é exatamente o que a Carol falou. Se a gente não der função, a gente não tem por que gravar. E aí a gente não leva aquilo para uma memória de aprendizagem, para uma memória a longo prazo, né? E quanto mais prazer a gente dá no brincar ali, naquela questão, no aprendizado, mais memória eu vou ter, porque ainda tem prazer envolvido. Então, assim, é isso, né? Não é a repetição pela repetição, as meninas até brincaram na live lá, menu dos animais, né? Porque, assim, não tem porquê. A gente precisa trabalhar palavras que dêem funcionalidade para a criança, né? Por que ela vai usar, senão não tem sentido. Verdade. Bom, agora sou eu, né? Coloca para mim, você que está como anfitriã, Carol, esse vídeo número 1. Esse aqui foi quando o Kaique veio para mim em 2011. Avaliação da fonologia. Pode ir. O que é isso aqui, filho? Fala com a mamãe. Não. Hã? Palhaço. Palhaço. Muito bem. Posso repetir o nome depois? Pode. E esse? Bolsa. Bolsa. Muito bem. É É de cortar, mas como que chama? pé. Tesoura. Bom, Carol, pode ir. Que é isso? Bom, então o Kaique, ele veio para mim, né, com 7 anos. Antes ele já tinha feito fono. A Cláudia o tempo inteiro na procura, né, de um diagnóstico e de um direcionamento na terapia, né? Quando ele veio para mim, ele estava fazendo TO, fono e também psicopedagogia, porque ele já estava no processo de alfabetização. E foi um trabalho, como a Lu falou, o Kaique também foi uma faculdade para mim, eu aprendi muito. Nós acho que a gente aprende todos os dias com os nossos pacientes, né? Então, eu estou assim na estrada, já tem 30 anos, e nesses 30 anos você aprende muito. Então, acho que muitas das vezes a gente fala que a gente mais aprende do que ensina, né? Então, nós estamos nessa... A gente faz cursos, mas o melhor livro mesmo são os pacientes, né? Para a gente aprender na prática. E aí, agora nós temos o vídeo 2 do Kaique com 19 anos de idade. Ele tinha acabado de fazer 19. Só coloca aí, por favor. Boa tarde. Boa tarde. Como é que você chama? Kaique. Quantos anos você tem? 8. De? 18. 18. Onde é que você estuda? Jaó. No Jaó? Como é que chama essa escola lá no Jaó? Siena. Ciência. Siena. Tá, como é que chama seu pai? Rodrigo. Rodrigo. E sua mãe? Cláudio. E seu irmão? Eixo. Isso, tá certo. Como é que chama essa sua amiga aqui, ó? Carol. Carol. Você gosta de jogar com a Carol aqui? Nós. O que vocês estavam jogando agora? Jogo. Que jogo que era? Maluco. Pizza. It. Pizza. It. Pizza. Peleluca. Eu. Pizza maluca. Então fala pra Lili. Pizza. Mago. Devagar. Engole a saliva, vai. Pizza. Pizza. Pizza maluco. Maluca. O que era, Carol? Pizza. 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 De novo. Pizza. Linda, popom. É porque eu tô de batom? Tá bom. Um beijo pra você. Joga um beijo aí, Kaique. Beijo. Beijo.
Tentou te levar chamando de linda ela, né? Eles são. O que que acontece aqui, gente? Como eu tô com o Kaique há muito tempo, nós vamos mudando, né, os objetivos e etc. Hoje, o que que nós estamos fazendo? Muito, saindo. Então, uma vez na semana, ou de 15 a 15 dias, nós vamos para a rua. O Kaique e essa amiga dele, né, a Carol, que também é minha paciente, tem a mesma faixa etária dele, e a Ana Beatriz também, da Fabiana, a gente também vai. Então, nós já fomos no Outback, então nós fizemos uma história social, fomos no Outback, vamos para o shopping para tomar sorvete, então eles vão ter que pedir, a gente conversa lá com as pessoas, para tentar dar uma funcionalidade nisso daí. Eles adoram, então eles já ficam pensando na programação. E aí nós vamos para um café aqui perto, vamos tomar açaí, fomos para o supermercado. Então, cada dia, de 15 em 15 dias, a gente inventa um trajeto para a gente ir, para eles poderem vivenciar, e é uma coisa muito interessante. Porque, na verdade, é igual todo mundo já pontuou, não adianta nós estarmos trabalhando com eles essa questão de significante, de fala, de palavra, 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 chega na hora eles não conseguem utilizar essas palavras. O Kaique ainda tem muita dificuldade, né, nessa parte de fala, ele tem uma dificuldade na abertura mesmo, né, na mandíbula, é uma articulação mais travada, uma dificuldade de deglutir. A gente faz laser, faz o trabalho também voltado para isso, mas é uma dificuldade que ele tem. E uma coisa que nós vamos tentar, porque nós já começamos, como já tem muito tempo, né, que nós estamos juntos, nós já começamos comunicação alternativa, já paramos e nós vamos continuar, nós vamos começar de novo, principalmente o TD Snap, que eu acho que agora vai dar para ele se organizar. Eu queria só mostrar, pega para mim, não, vídeo 3 não precisa não, pode ser o vídeo 4, a questão da leitura dele. Kaique, o que está escrito aí? Não, fala a palavra alto, o que está escrito? Mãe. Mó. Yeah. E aqui? Bota. Bota. E nesse? Sim. E esse aqui? Pena. Pena. Só um detalhe, aqui eles utilizam muito mais a rota lexical do que a fonológica, né? Porque vai memorizando como é que se escreve. Aí no outro vídeo, nesse vídeo 5, eu fiz uma organização com ele, que era para ele formar frases, então eu coloquei várias palavras. Aqui ele tinha que acessar também essa rota fonológica, né? Pode colocar para mim. A menina bebe suco de uva. Ah. Menina. Põe pertinho do outro, senão não vai caber a frase. Aí chega pra lá. Bebe. Bebe, cadê o bebe? Pertinho. Suco de uva. Cadê o suco? Vou chegar mais pra cá um pouquinho. Uva. Lê pra Lili, vai. Meni. Meni. Menino. Não, menina. Bebi. Bebi. Suco de uva. Isso. Bom, então, só para mostrar, né, a evolução, tem o Matias aí que não está pequenininho, daqui a pouco já está chegando nesse esquema, né? Então, vão mudando os objetivos, vão mudando as estratégias, e nós seguimos, né, sempre pensando e acreditando no potencial dos nossos pacientes. Eu acho que o céu é o limite, nós sempre tentar, e o principal, fazê-los felizes, né? Porque como a Lu também já tem um tempo que ela está com a paciente dela, a Carol vai fazer 2 anos, eu tenho quase 12 anos que eu estou com o Kaique, então tem que ter muita criatividade, nós vamos mudando, e acho que a Cláudia até pode estar falando, ele não reclama muito de vir para terapia, não, acho que ele já faz parte do esquema corporal dele, a Tia Lili, né? Mas E é eles são todos muito persistentes, né? E eu digo assim que se eles fossem os que eu conheço, se eles escolhessem como assim algum esporte, eles seriam atletas de ponta, porque não tem frio, não tem chuva, não tem reclamação. E toda vez que você pergunta, você está cansado? Não, não estou cansado, ninguém está cansado.
Tem aqui assistindo a gente, desde o início, a Dinorá, que é da sala de recursos do Gabi. E eu via todas as reações dela ali durante a fala, principalmente da Carol, né? E dessa coisa do Gabi ser engajado, dele querer treinar e de também ter o limite dele, né? Eles também sabem dizer o chega, né? Hoje ele já sabe verbalizar isso, inclusive. Então, assim, esses avanços que a Carol relatou que viu no Gabi, a Dinorá também relata que vê, são todas, a gente vai colhendo, mas só que a gente não vai colher no terceiro, no quarto, no quinto ano. Isso, às vezes, para as mães que estão chegando agora, né? Pode soar assim, nossa, o que que eu tenho pela frente? Não, vocês têm muita coisa pela frente. Mas teve gente na frente de vocês que foi desbastando esse mato. Então, e eu acho que esse é um dos nossos objetivos quando a gente fala em associação, em coletivo, né? A gente quer fazer e a gente tenta fazer, isso não é nenhuma pretensão, nenhuma petulância, a gente tenta facilitar o caminho daqueles que estão vindo, né? Que estão chegando agora com diagnóstico. E olha que coisa boa poder ter um diagnóstico com menos de 1 ano de idade, fazendo um treinamento todo voltado para aquela situação, que já tem relato clínico, né? Não é a mesma coisa que eu chegar com uma criança com um diagnóstico ou com um pseudodiagnóstico e a pessoa vai ter que estudar do zero, não tem nem literatura em português. Hoje a gente já tem uma coisa um pouco diferente, né? Tanto com relação à síndrome quanto com relação à apraxia ou questões motoras de fala. Vocês têm mais alguém para falar, para apresentar vídeos? Não? Então, assim, gente, eu quero agradecer mais uma vez a todos que estiveram aqui com a gente. A Flavinha, tu quer falar, já que não falou no início? Oi, desculpa, minha internet caiu, eu estava no consultório médico e não deu para falar, Mari. Mas assim, uma coisa assim, eu acho que para as mães que estão agora, né, essa que você falou a respeito do diagnóstico, né, Mari? Esse diagnóstico precoce, né? Eu mesma que tive o diagnóstico da Nicole, primeiro de apraxia também, né? 5 anos e meio já. Então, assim, já foi muito tardio, né? E o caminho que a gente trilhou não é um caminho assim, poxa, que legal, a Nicole está falando, mas o nosso caminho foi penoso, né? Assim, a gente passou por muitas dificuldades, assim, mas o que eu tenho, que eu deixo, assim, para as mães hoje, por exemplo, a Nicole está há 7 anos, eu acho, mais ou menos, com a Lulu, né? Com a tia Lulu, né? Com a Luciana. Então, é um tempo, assim, já de um convívio, de uma confiança, né? De muito tempo. E o que o que eu queria mesmo falar é que é muito treino com a Nicole, é muito participação da família, né? Assim, a gente tem que estar sempre continuando esse processo de terapia em casa e o reforço diário. É sempre muito treino, muito treino. Tudo que ela vai fazer é um número que ela precisa escrever melhor, é muito treino, treino, treino. Então, assim, não desanimem, o processo é longo, às vezes, na verdade, às vezes eu acho que a gente fica no início uma expectativa grande de grandes avanços, não, mas é os pequenos avanços que a gente vai alcançando as grandes vitórias. Para nós, pequenos avanços são grandes vitórias. Então, é isso. Eu acho que o nosso legado aí, eu acho que é igual a Mari falou, é deixar o caminho mais leve para as outras mães que estão vindo, né? Que a gente já sabe que não é fácil. E a gente está sempre por aí para ganhar um beijo ou um abraço, né? Então, assim, gente, obrigada mais uma vez. O vídeo vai ficar gravado, conforme eu já informei, no YouTube da CEP2 Gene Foundation. Lá vocês também encontram outros vídeos, além do nosso primeiro webinar, que foi sobre questões odontológicas. Mais uma vez, lembrando que quem quiser ir nestes vídeos lá da Gene Foundation, vocês conseguem ter a closed caption ali em português. Então, tem muito conteúdo lá para as famílias que estão chegando ou que querem buscar um pouco mais de informação. Agradeço, então, o grupo nosso do WhatsApp, que hoje nós somos 28 famílias, que se não estiveram aqui ao vivo, vão assistir depois desse vídeo gravado. Agradeço imensamente a equipe do Gabi, a Dinorá, a Carol, a Bruna, por estarem sempre presentes, não só no tratamento do Gabi, mas também dentro da nossa família. Boa tarde para todos. Se alguém quiser falar, pode levantar a mãozinha e eu dou a palavra. É isso? Obrigada, meninas. Boa tarde a todos. Tchau, tchau.